Portugal ontem no Estádio da Luz carimbou a passagem para o próximo Mundial que se irá realizar na Rússia. Vou tentar alterar um pouco o aspecto em termos de comunicação destas minhas análises. Vou adotar uma postura muito mais descontraída em termos de comunicação com você que está desse lado do ecrã e não tentar trazer uma análise a correr muito certinha, muito à risca. Então, de uma forma mais descontraída, o vídeo poderá ficar um pouco mais longo, mas vou de uma forma mais descontraída trazer aquilo que eu vi sobre o jogo da nossa seleção. Se vocês gostarem deste tipo de análise mais lento, mais processada, mais descontraída, é aquele apoio que vos peço com o grande like neste vídeo. Por isso, passa a vinheta e vamos diretamente para o jogo de Portugal frente à equipa ou à seleção da Suíça. Então, ontem Portugal, no Estádio da Luz, só tinha um resultado possível para carimbar o passaporte que os leva ou que os irá levar para o próximo Campeonato do Mundo em 2018 na Rússia. Por parte da seleção da Suíça, apenas bastava um empate para carimbar o tal passaporte desejado pelas duas seleções. Portugal cumpriu, na minha opinião, Portugal é mais forte coletivamente e individualmente, e então o percurso desta qualificação, Portugal tinha perdido o jogo frente à Suíça, e a partir daí foi uma série vitoriosa até ontem à noite com um triunfo por 2-0. As minhas análises passam mais pelo sistema coletivo sobre o modelo de jogo do treinador em questão que eu analiso para o canal Joga Simples e, claro está, escolhi o jogo da nossa seleção e irei analisar a nossa seleção dentro das 4 linhas. O engenheiro Fernando Santos colocou este seguinte 11. Na baliza tivemos Rui Patrício, lado direito Cédric, lado esquerdo Eliseu, dupla de centrais com Pepe e Fonte, depois um pivô defensivo William Carvalho, à frente João Moutinho atuou na linha do meio campo, Bernardo Silva mais à direita, João Mário mais à esquerda e na frente Ronaldo e André Silva. Este foi o 11 que o engenheiro trouxe para o Estádio da Luz. No meu entender, a minha opinião pessoal, foi um 4-1-3-2, o 1 com o William Carvalho, que nunca jogou na linha do João Moutinho, e depois sim o 3 com Bernardo Silva, João Moutinho e depois João Mário, na frente André Silva e Cristiano Ronaldo. Portugal num jogo que precisava vencer a partida e os seus comportamentos dentro de campo estiveram minimamente aceitáveis. A seleção da Suíça é uma seleção que tecnicamente é muito boa e no aspecto tático também cumpre aquilo que o seu selecionador solicitou através de, num processo com bola, com grande mobilidade entre os médios e os jogadores mais avançados da equipa da Suíça e um processo sem bola muito disciplinada na redução dos blocos e com comportamentos defensivos muito bons. Já Portugal, com bola, e vou começar da seleção nacional com bola, era uma seleção que tinha sempre uma primeira fase de construção, ou seja, os dois centrais, tanto o Pepe como a Fonte, abriam para o médio fazer a linha de 3 e aqui havia sempre uma troca posicional, ou descia João Moutinho ou então descia William Carvalho. Como podem ver na imagem, é João Moutinho que está num setor mais recuado, o que irá permitir que os laterais, tanto Eliseu do lado esquerdo como Cédric do lado direito, avançassem no terreno. O outro médio, neste caso, é o William Carvalho, era o jogador que depois procurava as entrelinhas para receber bola. Mas reparem que a pressão da Suíça era uma pressão também minimamente organizada e que sempre dificultou a vida da seleção nacional no processo
de construção. Depois a bola, quando saía desse processo e entrava numa segunda fase, existiam comportamentos tanto no lado central, ou seja, no bloco central, como nos lados exteriores. No lado direito era Cédric que dava a sua profundidade através desse corredor mais à direita, com a sua velocidade, a sua verticalidade, quando Bernardo Silva procurava movimentos mais interiores. Ou seja, a movimentação de Bernardo Silva para o interior dava que o Cédric tivesse o corredor completamente libertado para a sua exploração. Taticamente Portugal muito bem, com Ronaldo e André Silva os dois mais na frente, e depois João Mário era o médio-ala contrário à bola, que também estava sempre no enfiamento da jogada, sempre na linha da bola. Portanto, era Cédric que dava aquela penetração e aquele movimento mais ofensivo no corredor do lado direito, mas havia outras tendências no jogo, principalmente quando Portugal roubava a bola e tinha uma transição ofensiva e que apostava num contra-ataque. Cédric ficava um pouco mais recuado, e quem dava a largura ao jogo de ataque da Seleção Nacional era Bernardo Silva, através do corredor mais à direita. Num processo de contra-ataque, nesta imagem, Bernardo Silva está mais à direita, e depois vejam mais uma vez o envolvimento dos jogadores da Seleção Nacional, com Ronaldo mais atrás, André Silva e João Mário sempre presente. Este foi o comportamento do lado direito, e no lado esquerdo era exatamente igual esses comportamentos. Ou Eliseu subia quando depois João Mário procurava movimentos mais interiores, ou então em outras circunstâncias de jogo, aquilo que solicitava o jogo para a Seleção Nacional era João Mário que abria no lado esquerdo, e depois Eliseu ficava sempre num apoio mais na retaguarda. No corredor central, aquela dinâmica entre William Carvalho e João Moutinho, ou William subia no terreno, João Moutinho ficava mais no processo recuado, ou então era João Moutinho que subia e William Carvalho ficava mais recuado. Nesta imagem vejam o sentido posicional em termos em diagonal. William Carvalho num setor mais recuado, a bola está mais à direita, e João Moutinho mais na parte central, à procura também das entrelinhas. Reparem também, e começo já por falar no corredor central mais à frente, as trocas posicionais iam sempre depender do posicionamento de Cristiano Ronaldo. Aqui Ronaldo, que jogava na frente junto com André Silva, Ronaldo vai cair para o corredor mais à direita, e reparem que depois é Bernardo Silva que vai fazer a permuta de posicionamento. Bernardo Silva vai para o corredor central em Cunha com André Silva, e Ronaldo mais à direita. Comportamentos muito bem definidos, porque João Mário está também num processo mais interior, e reparem onde está Eliseu num processo mais aberto. No lado direito, Cédric a dar o apoio sempre a Cristiano Ronaldo. Não só na direita, nós víamos as movimentações do Ronaldo que eram de dentro para fora. Ronaldo partia do corredor central e depois aparecia nos corredores laterais. Se no lado direito aparecesse Ronaldo, Bernardo Silva vinha para dentro. No lado esquerdo, como podem ver na imagem, Ronaldo está mais à esquerda, e reparem onde está João Mário. João Mário está num processo também mais central, mais perto de André Silva. Porquê? Porque Ronaldo, ao invadir o corredor mais à esquerda, João Mário tem o comportamento de vir para a posição de Cristiano Ronaldo. Aqui, mais uma vez, a dupla de meio campo, desta vez Moutinho mais atrasado, e reparem que William Carvalho está num processo mais adiantado. No corredor contrário, vejam que no sentido posicional muito disciplinado tínhamos Bernardo Silva. Não só Ronaldo depois fazia as movimentações de dentro para fora, era o jogador mais móvel da frente de ataque da equipa da seleção portuguesa, mas não só fazia no sentido horizontal, como também Ronaldo fazia no sentido vertical. O que quer isto dizer? Quer dizer que em muitas circunstâncias de jogo, na organização ofensiva da nossa seleção, Ronaldo descia no terreno e atuava em posições muito mais na retaguarda. Ronaldo aqui está num processo muito mais recuado, ou seja, queria arrastar jogadores com ele
para atrair o engodo da nossa seleção, em que Bernardo Silva e João Mário poderiam aparecer nas costas, ou então queria mesmo ir buscar jogo, construir jogo, tentar desequilibrar a organização defensiva da seleção suíça. Muito bem organizada aqui a seleção suíça, e depois temos João Mário mais à esquerda, Bernardo Silva mais à direita e na frente André Silva. Ou seja, não só Ronaldo fazia o sentido na horizontal, como também na vertical Ronaldo descia para tentar receber jogo. Foi assim que a nossa seleção nacional jogou, foram estes os comportamentos que eu vi e trago para o canal Joga Simples. Corredores na primeira fase de construção, na segunda fase nos corredores laterais, a dinâmica dos laterais com os médios alas, e depois no corredor central com a dinâmica de João Moutinho e William Carvalho, e na frente a mobilidade de Cristiano Ronaldo, sempre com André Silva muito fixo. Portugal sem bola, o processo no primeiro tempo não foi bom na minha perspectiva. Eu trago uma imagem em que Cristiano Ronaldo estava um pouco chateado com a sua equipa, porque a equipa não subia linhas, não conseguiam pressionar a primeira fase de construção da Suíça, com grande mobilidade por parte dos suíços. Vejam que temos 4 jogadores da seleção suíça no seu meio campo, com os laterais completamente projetados, e Ronaldo, neste caso João Mário, era o homem que tinha subido no terreno, e André Silva ocupado a posição de João Mário num sistema mais defensivo, e os dois jogadores da seleção portuguesa não conseguiam pressionar. E nesta imagem lembro-me muito bem que Ronaldo abriu os braços para a sua seleção e pediu que subissem no terreno. Portugal não estava a conseguir pressionar a primeira fase de construção da Suíça, e então como é que Portugal se organizava? Portugal baixava muitas linhas e defendia num 4-4-2, uma linha de 4 defesas, uma linha de 4 médios e 2 jogadores mais à frente que eram os primeiros a defender. Era praticamente André Silva e Cristiano Ronaldo, a não ser que houvesse trocas posicionais, e depois uma linha de 4 com Bernardo Silva mais à direita e João Mário mais à esquerda, desciam dos seus corredores laterais e formavam o cordão do meio campo com João Moutinho e William Carvalho. Portanto, uma linha de 4 defesas, uma linha de 4 médios e na frente André Silva e Cristiano Ronaldo. Muito por causa disso, ou seja, a pressão não era bem efetuada à primeira fase de construção, havia um fosso entre a linha mais ofensiva e a linha do meio campo, e depois em alguns aspectos do jogo Portugal se desorganizava e dava espaços entre os blocos, ou seja, entre as linhas, como podem ver nesta imagem. A Suíça criou alguns problemas à seleção nacional, principalmente no primeiro tempo, e reparem as duas linhas, a linha da defesa e a linha do meio campo, um pouco descoordenadas. Vejam que há uma basculação da seleção nacional para o lado esquerdo, em que Eliseu está um pouco à frente do seu posicionamento, e depois reparem na linha defensiva de Portugal em relação à linha média. João Mário está na pressão ao portador da bola, temos o William Carvalho e João Moutinho a fechar o corredor central, mas reparem na distância entre a linha defensiva, neste caso acho que é Pepe e William Carvalho e Moutinho. Neste espaço os jogadores da Suíça eram muito importantes para a organização da Suíça, mas que iria destabilizar o jogo mais ofensivo da seleção portuguesa, principalmente Shaqiri, que era um jogador que jogava muito bem entre linhas. Reparem que há 3 jogadores do meio campo da Suíça, e aqui muito bem era André Silva que vinha fechar a zona do pivô, porque quando uma seleção joga com 2 jogadores no meio campo, o avançado tem que fechar obrigatoriamente. André Silva desempenhou muito bem esse papel, e depois William Carvalho e Moutinho mais André Silva formavam praticamente um triângulo num processo de transição defensiva, mas muitos espaços nos blocos entre linhas foi que depois dificultou esta nossa seleção. Portugal numa segunda parte muito melhor, comportamentos sem bola muito mais agressivos, muito mais intensos, e trago-vos só uma imagem de exemplo como é que Portugal reagia à perda de bola dentro do meio campo da Suíça. Reparem que neste lance Portugal já tinha feito os 2-0, mesmo depois dos 2-0 os comportamentos se mantiveram até aos 66, 68 minutos do segundo tempo.
Foi uma entrada muito forte de Portugal e nesta perda de bola, reparem que Eliseu já pressiona o portador da bola muito mais à frente. O William Carvalho e João Moutinho estão quase a meio do meio campo da Suíça e eu contei numa reação à perda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores da Seleção Nacional dentro do meio campo da Suíça, numa tentativa de roubar a bola dentro do meio campo do adversário, ser mais agressivo, mais intenso na procura de roubar a bola. Portanto, Portugal, uma imagem da primeira parte sem bola, um pouco descuidada, um pouco desorganizada, pouco intenso, mas depois uma segunda parte sem bola foi um Portugal muito mais agressivo, mais intenso, com mais virilidade no bom sentido, agressividade no bom sentido, e depois no aspecto com bola, Portugal no primeiro tempo e no segundo tempo conseguiu sempre criar oportunidades de golo e, na minha opinião, conseguiu sempre ser mais superior à equipa da Suíça. Depois tenho aqui os meus apontamentos, que aos 32 minutos há um grande remate de Bernardo Silva para uma excelente defesa do guarda-redes da Suíça, e aos 41 minutos há o golo de Portugal. É um autogolo, é um cruzamento à imagem de Eliseu, aqueles cruzamentos longos, rasteiros. Depois também João Mário vai tentar disputar a bola com o defesa suíço, o Djourou, que é um defesa costa marfinense naturalizado suíço. A bola bate em Djourou, a bola entra, golo para a seleção, não interessa quem marcou, foi autogolo. Portugal vai para o intervalo a vencer por 1-0. No segundo tempo, logo aos 54 minutos, há um remate pé esquerdo do Cristiano Ronaldo fora da área e a bola passa por cima da barra. Foram os minutos iniciais que eu falei que Portugal entrou muito mais agressivo, e depois logo aos 54 minutos, aos 56 minutos, há o golo da seleção através de André Silva. É um excelente passe de João Moutinho. Aquele passe de João Moutinho é uma ruptura na organização defensiva da Suíça. Bernardo Silva depois recepciona a bola, faz um passe, e André Silva, muito bem posicionado, consegue fazer o segundo golo para a seleção portuguesa. Portanto, o golo foi aos 56. Aos 68 minutos há a substituição de Eliseu, sai Eliseu e entra Antunes. Aqui é uma troca por troca, mas é neste espaço, 66 minutos, 68 minutos, que há um grande crescimento por parte da seleção da Suíça. Portugal aí teve algumas dificuldades, deixou de ser um pouco agressivo, um pouco intenso, e a Suíça foi crescendo. E com esse crescimento, o que é que faz o engenheiro Fernando Santos? Aos 74 minutos, tira André Silva e mete André Gomes. Na minha perspectiva, não concordo com a opinião dos comentadores da RTP. Portugal sim foi para um 4-3-3, mas na minha opinião Bernardo Silva continuava aberto na direita, João Mário aberto na esquerda, e depois João Moutinho e André Gomes eram os interiores, com William Carvalho a pivô defensivo, na frente Cristiano Ronaldo. Portanto, André Gomes não foi nada para a esquerda, na minha opinião, jogou como interior ao lado de João Moutinho, com William Carvalho atrás, e depois Bernardo Silva e João Mário bem abertos, com Ronaldo na frente. Depois, aos 79 minutos, Ronaldo poderia ter finalizado a partida, e ele está isolado perante o guarda-redes da Suíça, tenta fintar o guarda-redes da Suíça, não consegue ultrapassar o guarda-redes da Suíça, e perdemos uma grande e clara oportunidade para fazer os 3-0. Depois, já com o final, já aos 90, sim, vai tirar João Mário e vai colocar Danilo. Aqui sim André Gomes vai para o lado esquerdo. Porquê? Porque William Carvalho e Danilo para fechar as portas no corredor central, João Moutinho à frente, ou seja, um triângulo com o vértice já é João Moutinho e a base sustentada com Danilo e William Carvalho, André Gomes à esquerda, Bernardo Silva à direita e na frente Cristiano Ronaldo. Foi assim que Portugal jogou, foi assim que Portugal conquistou os 3 pontos, esta vitória muito importante que deu o acesso direto ao próximo Campeonato do Mundo, que se irá realizar na Rússia em 2018. Eu estou contente, toda a nação está contente, porque o atual campeão europeu vai marcar a presença na Rússia para o próximo Campeonato do Mundo. E eu estarei por aqui a comentar e a analisar a nossa seleção no próximo campeonato, e também conto com vocês desse lado.
O meu muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo, agora sobre a Seleção Nacional, aqui no canal Joga Simples. Muito obrigado.